Primeiro, antes de tudo, foi um jogo surpreendente, né? Acho que é surpreendente o resultado, mas acima de tudo é surpreendente o que foi o jogo, porque o resultado ele reflete exatamente o que foi o jogo, né? Principalmente pelo segundo tempo. Eu acho que se no primeiro tempo a gente teve um jogo equilibrado, um jogo disputado, e aquele equilíbrio já era de alguma maneira uma surpresa, né? E não vou dizer nem pelo momento que atravessa o Fortaleza, porque o Fortaleza não atravessa o seu melhor momento. Agora são 4 jogos com 3 derrotas e um empate nesses 4 jogos. Mas pelo potencial que a gente sabe que o Fortaleza tem, jogando em casa, né? E aí, de fato, o Corinthians quebra uma longa série de invencibilidade do Fortaleza em casa, tendo poupado o time para jogar essa partida. Então, é aquele jogo que você imagina, pô, os caras vêm de 2 derrotas e um empate, ok, mas esse é o jogo que vai ser olhado de uma maneira especial. Esse é o jogo em que o Fortaleza vai se impor. E ele não conseguiu se impor em momento algum. Repito, o primeiro tempo foi um primeiro tempo de equilíbrio, e um equilíbrio que acaba com um placar em vantagem para o Corinthians graças ao golaço do Coronado. E o segundo tempo foi de uma imposição absurda do Corinthians. O Corinthians foi muito superior e, de fato, se terminasse 1-0, teria sido pouco, né? Teria sido muito pouco para tudo que o Corinthians produziu, para as chances, principalmente que o Thales Magno perdeu. Foram 2 chances muito claras que ele perde praticamente embaixo do gol. Então, 1-0 seria muito pouco e talvez até ficasse na cabeça do torcedor corintiano aquela coisa, né? Pô, tudo bem, foi um ótimo resultado, 1-0, qualquer torcedor assinaria um 1-0. Já estava assinando. Eu acho que sim, porque você sabe da dificuldade, aí é mérito do Fortaleza, né? Claro. Dizer que você assina um empate fora de casa com o Fortaleza antes do jogo, eu acho que é mérito do que o Fortaleza se tornou nos últimos anos. Mas a verdade é que seria aquele 1-0 que talvez muito torcedor dissesse, pô, legal, 1-0, mas podia ter sido mais. Dava para ter garantido a classificação. E não digo que o Corinthians garantiu a classificação, mas convenhamos, com o 2-0, com a partida que o Corinthians fez contra o Flamengo, contra o Juventude, o segundo tempo contra o Botafogo, e ali nós estamos falando de um dos jogos, se não o jogo mais complicado que o time pode ter que fazer no Brasil hoje, né, que é pegar o Botafogo fora de casa. Eu acho que, apesar da derrota ali, aquela não foi uma derrota que deixou o torcedor pessimista em relação ao seu futuro. E acho que 2-0 de vantagem, jogando o que o Corinthians vem jogando aí nesses últimos 4 jogos, é algo que deixa o torcedor, acho que talvez mais até do que esperançoso. A gente já pode até usar o termo otimista em relação ao avanço para a próxima fase. Claro, não estamos falando em relação ao título, aí falta muita coisa, mas em relação ao avanço da próxima fase. O que se viu no Corinthians hoje foi surpreendente, em todos os aspectos. Surpreendente Fortaleza, surpreendente Corinthians. Fortaleza, no Campeonato Brasileiro, tem 13 jogos em casa. No Brasileirão, sendo disputado, pontos corridos, 10 vitórias, 3 empates. Não, o único time que não perdeu em casa é o Fortaleza. É a melhor campanha de uma equipe no Campeonato Brasileiro, é o Fortaleza. Ele ganhou 33 pontos de 39 disputados. Não é? Ele perdeu 6 pontos nos 3 empates. Gols do Fortaleza, 20 em casa, tomou 6. Hoje levou 2. Isso em 13 jogos, tomou 6 gols. Então, é uma equipe que em casa tem um comportamento terrível para o adversário, joga com uma intensidade absurda e hoje não conseguiu. Acho que impressiona um pouco. Aí eu fico até... A gente mostrou outro dia aqui, né, William? E o Calçade acabou de falar da intensidade habitual desse time do Fortaleza, né? O quanto esse time pega o tempo todo, não deixa o espaço para o adversário e consegue, em geral, sair com transições muito rápidas. Foi assim que chegou na colocação que se encontra hoje no Campeonato Brasileiro. Não conseguiu hoje, e aí eu só me pergunto, Calçade, para quem acha também que isso é uma viagem, que é exagero e tudo mais, a gente mostrou outro dia aqui, quando a gente foi fazer a comparação do calendário brasileiro com o calendário europeu. Número de jogos. A gente mostrou o número de jogos dos times brasileiros que mais tinham jogado e mostramos que o Fortaleza é aquele time que mais jogou. Se a gente fizer também uma soma de quilômetros voados, certamente o Fortaleza foi o time que mais voou. Foi o time que mais jogou, foi o time que mais voou. Eu não sei, eu não gosto de afirmar essas coisas, mas acho que assim, é uma hipótese que precisa ser considerada no momento em que o Fortaleza vem de 4 jogos com 3 derrotas
e um empate. Você não pode descartar. O quanto isso pode estar eventualmente influenciando nisso. Fala, Bertozzi. Rio, Porto Alegre e Curitiba, né? Então, o Fortaleza, de fato, quando a gente fala nessa questão logística, né, de estar disputando um torneio continental e um brasileiro que tem viagens continentais praticamente o tempo inteiro, claro que isso pesa e pode sim estar pesando, porque eu levantei essa dúvida, né? Pô, será que o fato do Fortaleza não estar conseguindo render fora de casa é um fator? Mas a gente estava falando de um time que tinha vencido, não era só que estava invicto a 21 jogos em casa, ele tinha vencido os últimos 13 jogos em casa, né? Consecutivamente em todas as competições, então não tinha ninguém conseguindo arrancar nem empate aqui. Pode ter chegado o momento de que esse time está abrindo o bico, de que esse time está com dificuldade para manter. Porque o Fortaleza até começa, as primeiras boas chances do Fortaleza no jogo são marcação alta, pressionando. Ou o Corinthians tinha que rifar a bola, ou o Fortaleza conseguia roubar a bola na frente. Mas o Fortaleza não conseguiu sustentar isso ao longo do jogo, né? E para mim tem um detalhe importante também. Eu ia tocar nesse ponto que o Léo cita. O Fortaleza começa o jogo de um jeito, não consegue sustentar, e acho que tem o outro lado também. Tem tudo isso que o Jean passa de, logística, dificuldade, problema físico, a sequência recente, os deslocamentos que o Léo traz, quantidade de jogos. Só que eu também vejo um Corinthians que soube entender um pouco isso, porque se você pega para entender por onde o jogo passa, os três jogadores de frente eles estão muito, muito, muito distantes do resto do time. É o Pochettino, o Breno e o Luthiero. O Luthiero praticamente demora a participar do jogo. Um outro escape que teria de frente era o Pikachu. E o Pikachu, a todo momento, ele não consegue chegar perto desse cara porque ele está travado. O Corinthians está jogando por ali, está tentando por ali, está tentando abafar por ali. Então você não tem a velocidade, você tem um time espaçado, então começa tudo a dar errado para esse Fortaleza que em tese sabe jogar em casa. Mas para mim também tem mérito do Corinthians de saber onde jogar para tirou. Deixou esses três lá para frente, o meio campo não anda, que é um bom meio de campo do Fortaleza, e o Pikachu, que é o escape, toda hora que você olha, ele está escapando. Ou ele vem por dentro, ou ele passa, ou ele está pisando na área, e o Corinthians soube jogar por ali. A jogada do gol ela não é construída por ali, né? Muito mais uma rebatida errada, uma série de bola errada, o Corinthians acelera, Thales e Coronado para acelerar. Mas é por ali, por aquele lado também. Então, a todo momento tem uma dificuldade de deixar o Pikachu subir, mérito do Corinthians, e a todo momento, esses três homens que voltam e meia funcionam, o Breno, o Luthiero, o Pochettino, eles não entram no jogo, não são acionados, com exceção desse início que o Léo fala. Eu preciso acionar o Ramon agora, tá? O Ramon vai falar. Só liberar o Léo. Léo, obrigado, viu, querido? Um abração pra você, bom término de trabalho aí. Tem números do Data ESPN sobre Fortaleza.